Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 314º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Ezequiel, capítulo 19, livro de Salmo, capítulo 110, e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 22, dos versículos 1 a 38. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulo 19. A parábola do leão enjaulado. Quanto a você, faça uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Diga: que bela leoa entre os leões era a sua mãe. Deitada entre os leõezinhos, criou os seus filhotes. Criou um dos seus filhotinhos que, ao se tornar um leãozinho, aprendeu a despedaçar a presa. Chegou a devorar gente. Quando as nações ouviram falar dele, o apanharam na cova que fizeram, e ele foi levado com ganchos para a terra do Egito. Vendo frustrada e perdida a sua esperança, a leoa pegou outro dos seus filhotes e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a despedaçar a presa. Chegou a devorar gente, destruiu palácios e arrasou cidades. A terra e os seus moradores ficaram assustados ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele os povos das províncias vizinhas. Estenderam sobre ele a rede e ele foi apanhado na cova que fizeram. Com ganchos meteram-no dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Deixaram-no preso para que nunca mais se ouvisse o seu rugido nos montes de Israel. A parábola da videira arruinada. Sua mãe era como uma videira dentro da vinha, plantada junto às águas. Ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Os galhos fortes se tornaram para ela cetros de dominadores. A sua estatura se elevou até as nuvens e na sua altura era visível com a multidão dos seus ramos. Mas ela foi arrancada com furor e jogada no chão. O vento leste secou os seus frutos, seus fortes galhos foram quebrados e secaram. O fogo os consumiu. Agora a videira está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Do ramo principal saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. Amém. Compreendendo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 19, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 14. Enquanto Ezequiel claramente afirmava que cada judeu era responsável pelos próprios pecados, seus líderes também faziam o povo se desviar do caminho porque eles mesmos haviam se rebelado contra Deus. Jeremias disse aos reis de Judá que se rendessem a Nabucodonosor,
uma vez que o soberano da Babilônia era um servo escolhido pelo Senhor para castigar Israel, lamentavelmente eles se recusavam a atender à palavra do profeta. É a exposição bíblica dos versículos 2 a 4. Se lermos a história secular ou sagrada, logo descobriremos que as pessoas passam a ser como seus líderes. Por exemplo, as mesmas pessoas que aplaudiram Salomão quando ele construiu o templo também aclamaram Jeroboão quando confeccionou os bezerros de ouro e instituiu uma nova religião. Uma das tarefas mais difíceis dos líderes cristãos hoje é manter nossas igrejas fiéis à palavra de Deus para que as pessoas não sigam toda celebridade religiosa cujas ideias são contrárias às Escrituras. Ao que parece, ser popular e ter sucesso é mais importante hoje do que ser fiel. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Ezequiel, capítulo 19, trago o versículo 14. Se a nação de Israel tivesse obedecido ao Senhor, ela teria se tornado e continuado a ser um poderoso leão e uma videira frutífera que teria trazido glória ao nome do Senhor. Israel teria sido uma luz para os gentios, conforme Isaías 49, versículo 6, e muitos teriam confiado no Deus vivo e verdadeiro, mas o povo escolhido não cumpriu os termos da aliança com o seu Senhor. No entanto, Deus foi fiel ao pacto, por isso castigou o povo e espalhou pela terra. Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 110. O reino e o sacerdócio do Messias. Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra. No caminho beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 110. Este salmo é citado ou mencionado no Novo Testamento mais do que qualquer outro. O versículo 1 é mencionado pelo menos 25 vezes e o versículo 4 outras 5 vezes. 10 dessas citações ou menções estão somente no livro de Hebreus. Jesus usou o versículo 1 para provar sua divindade e silenciar os fariseus, conforme Mateus 22, versículos 41 a 46, e também para responder ao sumo sacerdote durante seu julgamento, conforme Mateus 26, versículo 64. O Salmo apresenta duas imagens do passado do Messias: sua exaltação como rei, conforme Salmos 110, versículos 1 a 3, e sua consagração como sacerdote, versículo 4, e uma terceira imagem do futuro, sua vitória sobre os inimigos de Deus. Referências, versículos 5 a 7. Exposição bíblica dos versículos 1 a 3. O Senhor disse ao meu Senhor: Adonai é a maneira como o salmo começa, e uma vez que Davi era o principal governante no reino, seu Adonai tinha de ser o próprio Senhor. Foi esse fato que Jesus apresentou aos fariseus, conforme Mateus 22, versículos 41 a 46, perguntando-lhes como o Senhor de Davi também poderia ser o filho de Davi, Messias. A única resposta é por meio da encarnação. O Filho eterno de Deus teve de vir à terra como um homem nascido na família de Davi. Referência a Lucas 1, versículos 26 a 38. Compreendendo o versículo 1, quando o Filho foi exaltado e entronizado em sua ascensão, o Pai lhe fez 3 promessas. Ele derrotaria seus inimigos, conforme versículo 1, estenderia seu reino, conforme versículo 2, e daria um exército vitorioso, conforme versículo 3.
Compreendendo, versículo 2, Davi e Salomão expandiram as fronteiras do reino de Israel, mas quando o Messias estabelecer seu reino, tendo Jerusalém como centro, conforme capítulo 2, versículo 6, toda a terra participará da glória e da bênção, conforme capítulo 72, versículos 1 a 11, livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículos 1 a 4 e Miqueias, capítulo 4, versículos 1 a 3. Hoje, Deus tem inimigos que se opõem a ele, mas é soberano e governa de seu trono, mesmo que eles se recusem a se submeter. Compreendendo o versículo 4, este versículo central do Salmo anuncia que Messias será rei e, ao mesmo tempo, sacerdote, algo inédito na história do Antigo Testamento. O versículo é importante para a mensagem do livro de Hebreus, conforme Hebreus 5, versículo 6, 10, capítulo 6, versículo 20, capítulo 7, versículos 17 a 21 e também Romanos 8, versículo 34. Pois o ministério atual de Cristo como sumo sacerdote no céu é descrito neste livro. Se estivesse na terra, Jesus não poderia ministrar como sacerdote porque ele era da tribo de Judá e não de Levi. Mas, uma vez que seu sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque, que era rei e sacerdote, conforme Gênesis 14, versículos 18 a 24, Cristo pode ministrar no céu hoje. Nenhum sacerdote arônico, nem mesmo os sumos sacerdotes, tinham um sacerdócio perpétuo, porque todos eles morreriam e eram substituídos por seus filhos mais velhos. Sendo um simples humano, Melquisedeque morreu, mas não há registro de seu nascimento ou de sua morte nas Escrituras. Isso o torna um protótipo de Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus e sumo sacerdote para sempre. Exposição bíblica dos versículos 5 a 7. Hoje é o dia da salvação do Senhor, conforme 2 Coríntios capítulo 6, versículos 1 a 2, em que ele está chamando os pecadores a se reconciliarem com ele, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 a 21. Mas chegará o dia da ira, o dia do Senhor, em que a ira de Jesus, o Cordeiro de Deus, começará a seguir como um leão da tribo de Judá, conforme Apocalipse 5, versículos 5 a 6, então o juízo cairá sobre o mundo. Esta é a vitória que o Pai prometeu no versículo 1. E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 110, trago o versículo 7. Jesus Cristo é exaltado e está entronizado no céu. Um dia ele virá e derrotará o diabo e suas hostes, quando estabelecerá seu reino na terra. Aleluia! Que Salvador! Vamos para a leitura no livro do apóstolo Lucas, capítulo 22, dos versículos 1 a 38. O plano para matar Jesus. Estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. O pacto da traição. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. Os discípulos preparam a Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do Cordeiro Pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou: Ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. A ceia do Senhor. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse:
Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Quem é o maior? Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu confio a vocês um reino, assim como o meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam à minha mesa no meu reino. E vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Pedro é avisado: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. As 2 espadas. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: Quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam: Não faltou nada. Então Jesus lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito: Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhes respondeu: Basta. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 22, versículos 1 a 38, é a exposição bíblica dos versículos 1 a 13. A Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos eram os 3 festivais mais importantes do calendário israelita. Conforme Levítico 23, e todo ano os homens judeus deveriam ir a Jerusalém celebrá-los, conforme Deuteronômio 16, versículo 16. A festa da Páscoa comemorava a libertação de Israel do Egito, e era tanto um tempo para recordar como para se alegrar, conforme Êxodo capítulos 11 e 12. Milhares de peregrinos animados se juntavam em Jerusalém e ao redor dela durante essa semana festiva. É a exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Os líderes religiosos haviam limpado suas casas, mas não o coração, conforme Mateus 23, versículos 25 a 28. Havia muito tempo, eles queriam prender Jesus e tirá-lo do caminho, mas não conseguiram elaborar um plano seguro capaz de mantê-lo a salvo do povo. Porém, Judas resolveu o problema para eles. O discípulo traidor garantiu entregar-lhe Jesus secretamente, de modo que não causasse tumulto popular. Exposição bíblica dos versículos 7 a 13.
O modo como nosso Senhor organizou a refeição da Páscoa indica que ele sabia que uma conspiração estava em andamento antes da chegada dos discípulos ao andar superior. Somente Jesus, Pedro e João sabiam onde a ceia aconteceria. Se Judas soubesse, teria sido tentada a informar logo as autoridades. A exposição bíblica dos versículos 14 a 16, Jesus disse a seus amigos que desejava grandemente compartilhar essa última Páscoa com eles antes de seu sofrimento. A festa comemorava o êxodo de Israel do Egito séculos antes, mas Jesus realizaria um êxodo ainda maior na cruz. Ele estava para comprar a redenção do pecado para um mundo de pecadores perdidos. Referência capítulo 9, versículo 31. A exposição bíblica dos versículos 21 a 23, antes de escolher os 12 discípulos, Jesus passou uma noite em oração, conforme capítulo 6, versículos 12 a 16. Por isso, devemos crer que foi da vontade do Pai que Judas estivesse entre eles, conforme João 8, versículo 29. Mas o fato de aquele que se tornaria o traidor ter sido escolhido não selou o seu destino. Antes, isso lhe deu a oportunidade de acompanhar o Senhor Jesus de perto, de crer e de ser salvo. Mas isso não aconteceu. Deus, em sua soberania, havia determinado que seu filho seria traído por um amigo, mas a presciência divina não destrói a responsabilidade humana ou a necessidade de prestar contas pelas escolhas feitas. Judas tomou todas as suas decisões livremente e, portanto, seria julgado de acordo com elas, mesmo que estivesse cumprindo o decreto de Deus. Referência a Atos 2, versículo 23. A exposição bíblica dos versículos 25 a 30 foi necessário que Jesus mostrasse que os discípulos estavam pensando como gentios não salvos e não como os filhos de Deus. Os romanos, em particular, disputavam honra e faziam qualquer coisa, legal ou ilegal, para ganhar promoção ou reconhecimento, mas não devemos seguir o exemplo deles. Como em todas as outras coisas, Jesus é nosso exemplo e ele inverteu completamente o modo como se mede a verdadeira grandeza. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Lucas, capítulo 22, dos versículos 1 a 38. Trago a exposição bíblica dos versículos 35 a 38. O conselho de Nosso Senhor nesta passagem não foi plenamente entendido pelos discípulos, pois interpretaram o que ele disse muito literalmente. O uso que Pedro fez da espada no jardim é evidência disso, conforme versículos 49 a 51. O que ele queria dizer era: vocês estão entrando em uma situação completamente diferente. Se eles estão me prendendo, um dia prenderão vocês também. Se estão me tratando como um criminoso qualquer, conforme Isaías 53, versículo 12, farão o mesmo com vocês. Portanto, estejam preparados. Aleluia! As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba seu alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe poderosamente.